A declaração caiu como uma bomba no futebol brasileiro e internacional. Em entrevista exclusiva a um podcast europeu de futebol, Ronaldo Nazário, o eterno fenômeno, não economizou palavras ao falar sobre o crescimento do Flamengo nos últimos anos. Sem rodeios, o ex-camisa 9 da seleção brasileira e atual empresário e dirigente cravou: o Flamengo será o maior clube do mundo em 2 anos. A fala, espontânea e enfática, gerou uma onda de reações nos bastidores da Gávea, nos bastidores da CBF, em veículos internacionais e até mesmo entre torcedores rivais. E, claro, acendeu um debate nacional sobre o verdadeiro lugar do Flamengo no cenário global. Segundo Ronaldo, o clube carioca já ultrapassou, em muitos aspectos, as fronteiras do futebol sul-americano e caminha em ritmo acelerado para se tornar uma marca global comparável a gigantes como Real Madrid, Manchester United, Bayern de Munique e PSG. O Flamengo tem torcida, estrutura, mídia, influência política, resultado em campo e agora está começando a pensar como clube europeu. É só questão de tempo, disse. O trecho da entrevista viralizou em redes sociais, ganhou destaque na imprensa esportiva europeia e foi replicado por grandes plataformas como Marca, ESPN FC e TNT Esportes. Mas o que motivou uma declaração tão contundente de um dos maiores ídolos da história do futebol mundial? E como o Flamengo recebeu essa fala, elogiada por uns, vista com cautela por outros? A resposta envolve política de bastidores, investimentos estratégicos, brigas pelo protagonismo na América Latina e a inevitável discussão sobre o modelo SAF. Fontes ligadas ao clube garantem que a cúpula rubro-negra ficou lisonjeada com as palavras de Ronaldo, mas também compreendeu o peso dessa declaração em um momento tão sensível para o futebol brasileiro, especialmente com a Liga Forte em andamento, os projetos de modernização dos clubes e o aumento do interesse estrangeiro por times como o próprio Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Cruzeiro. É uma fala que eleva a imagem do clube, sem dúvida, mas também nos coloca em uma vitrine que exige responsabilidade. Ser o maior do mundo é mais que um objetivo, é uma cobrança diária, afirmou uma fonte da diretoria, sob anonimato. Nos bastidores da CBF, a fala de Ronaldo também foi vista com atenção. Dirigentes da confederação temem que esse tipo de projeção coloque ainda mais pressão em cima da entidade, sobretudo diante da falta de estrutura dos campeonatos nacionais, da instabilidade da arbitragem e da dificuldade de internacionalizar o Brasileirão, algo que os clubes, incluindo o Flamengo, têm pedido com insistência. A declaração também provocou reações entre os rivais. Torcedores do Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro se manifestaram nas redes sociais, muitos com ironias ou críticas, alegando que a megalomania rubro-negra voltou à tona. No entanto, até críticos mais ferrenhos reconheceram que os números jogam a favor do clube carioca. Afinal, o Flamengo tem registrado, ano após ano, recordes de receita, presença nas redes sociais, venda de camisas, audiência televisiva e captação de patrocinadores, inclusive com negociações em curso para patrocínios que podem ultrapassar a marca de R$ 500 milhões por ano. Ronaldo, hoje, não é apenas um ex-jogador, ele é gestor do Real Valladolid, Espanha, e proprietário da SAF do Cruzeiro. Ele conhece o lado empresarial do futebol. Por isso, suas palavras carregam ainda mais peso quando o assunto é projeção de mercado. Se o Flamengo resolver virar SAF e atrair um investidor global, ninguém segura. Com o tamanho da torcida e o potencial de internacionalização que eles têm, é muito provável que estejam jogando torneios globais de igual para igual com clubes europeus em pouco tempo, acrescentou na mesma entrevista. No entanto, nem todos dentro do Flamengo veem com entusiasmo imediato esse caminho. Há uma corrente mais tradicionalista que prefere manter o clube como associação, sem abrir mão do controle direto da torcida e dos sócios. A declaração de Ronaldo reacende essa divisão interna. Até onde o Flamengo está disposto a ir para se tornar uma potência global? Vale abrir mão da autonomia? Vale entregar parte do controle a um fundo árabe, americano ou europeu? Esse é o debate. Internamente, o Flamengo já trabalha com metas ousadas até 2025, entre elas, conquistar novamente a Libertadores, vencer o Mundial de Clubes no novo formato da FIFA e alcançar a marca de R$ 2 bilhões em valor de marca, algo que colocaria o clube no top 15 do mundo. A profissionalização das áreas de marketing, jurídico, futebol e base está em curso, com contratações internacionais, consultorias externas e um plano de médio prazo que inclui expansão para os Estados Unidos e parcerias com clubes da Europa e da Ásia. A fala de Ronaldo pode, inclusive, acelerar alguns desses processos. Segundo fontes próximas ao conselho gestor,
Já há uma movimentação para rever contratos internacionais, atualizar a estratégia digital global e discutir a criação de centros de excelência em Miami e Dubai. A ideia é fortalecer o Flamengo como uma marca de alcance planetário, sem depender exclusivamente de conquistas esportivas. Nos próximos dias, a entrevista completa de Ronaldo será exibida em uma plataforma de streaming internacional, o que deve dar ainda mais visibilidade ao tema. Enquanto isso, a torcida rubro-negra já começou a fazer sua parte. A frase maior do mundo em 2 anos virou trend topic, ganhou arte visual e já aparece estampada em faixas nas arquibancadas e em perfis de torcedores. O clima é de euforia, expectativa e, claro, cobrança. Se a declaração de Ronaldo Fenômeno já havia chacoalhado o mundo do futebol, a resposta nos bastidores da Gávea foi ainda mais intensa. A repercussão se espalhou como fogo em palha seca, conselheiros se mobilizaram, grupos políticos internos voltaram à mesa de debate, principalmente, os executivos do marketing do futebol começaram a tratar a fala do ex-jogador não como exagero, mas como meta estratégica. O Flamengo, que há anos flerta com a ideia de globalização, viu na fala de Ronaldo a justificativa perfeita para acelerar projetos de expansão. De acordo com fontes internas do clube, a alta cúpula da gestão Landim, e até setores ligados à possível transição para um novo modelo estatutário, já vinha debatendo silenciosamente a possibilidade de colocar o Flamengo em um novo patamar, não apenas como o maior clube da América do Sul, mas como um dos principais ativos esportivos do planeta. A entrevista de Ronaldo apenas legitimou esse discurso perante o grande público. No centro da discussão está um tema delicado: a transformação do clube em SAF. Embora oficialmente o Flamengo negue qualquer movimentação formal nesse sentido, bastidores apontam que há conversas com fundos do Oriente Médio e dos Estados Unidos interessados em adquirir uma parte, minoritária, segundo os rumores, da operação do futebol rubro-negro. A fala de Ronaldo pode ter funcionado como uma carta branca simbólica para que essas tratativas avancem com menos resistência popular. O impacto foi imediato. As pessoas estão percebendo que o Flamengo já não é mais apenas um clube popular. É uma potência comercial. E se a gente quer competir com os gigantes, precisa falar a língua deles, comentou uma fonte ligada ao núcleo de negociação de patrocínios. Essa mesma fonte revelou que, após a entrevista de Ronaldo, 2 multinacionais do setor de tecnologia e apostas procuraram o clube para estreitar relações e entender as possibilidades de patrocínio global, tanto no uniforme quanto em projetos de mídia. A diretoria, ciente do momento favorável, começou a revisar sua carteira de ativos. O centro de treinamento do Ninho do Urubu, por exemplo, está sendo considerado para naming rights. Já o estádio próprio, uma pauta antiga, ganhou novo impulso, com Ronaldo, inclusive, sendo sondado informalmente para atuar como ponte de relacionamento com investidores estrangeiros. Outro impacto direto da fala de Ronaldo foi o aumento do interesse internacional nas redes sociais do Flamengo. Nas 48 horas seguintes à viralização da entrevista, o clube teve picos de novos seguidores vindos da Europa e da Ásia, com destaque para usuários da Espanha, México, Indonésia e Nigéria, países onde Ronaldo mantém influência comercial. O setor digital do clube, que já trabalha com estratégias de crescimento orgânico fora do Brasil, ativou imediatamente campanhas em inglês e espanhol. Vamos surfar essa onda com inteligência, disse um dos executivos. Mas nem tudo são flores. Nos bastidores políticos do clube, a fala de Ronaldo também causou incômodo em parte do Conselho Deliberativo. Alguns dirigentes mais antigos interpretaram a afirmação como pressão indevida sobre um clube que, embora gigantesco, ainda depende de estrutura precária no futebol brasileiro para operar. A ausência de uma liga nacional forte, os problemas de arbitragem, os conflitos com federações e a insegurança jurídica no esporte brasileiro são fatores apontados como entraves sérios para a internacionalização. Esses dirigentes também temem que a fala do Fenômeno crie uma cobrança desproporcional sobre o elenco atual e sobre a comissão técnica comandada por Tite. Falar em ser o maior do mundo é bonito, mas exige conquistas. E não se faz isso com uma Libertadores a cada 3 anos. Precisa ser todo ano, com gestão impecável, base forte e sintonia entre futebol e política, disse um conselheiro veterano. O presidente Rodolfo Landim, por sua vez, não se pronunciou oficialmente sobre a fala de Ronaldo, mas interlocutores próximos garantem que ele enxergou a declaração como uma validação externa do trabalho feito desde 2019. Landim, que é criticado por sua condução política e centralização, ainda é visto por muitos como responsável por profissionalizar a área-chave do clube e abrir o caminho para que frases como a de Ronaldo façam sentido no cenário global. E o torcedor? A nação rubro-negra abraçou a declaração com entusiasmo.
Perfis nas redes sociais começaram a produzir artes com Ronaldo vestindo manto, frases motivacionais, vídeos com trilhas épicas, e hashtags como hashtag Flamengo Maior do Mundo 2026 tomaram conta do Twitter, X e do Instagram. Até influencers europeus que cobrem futebol internacional fizeram menção à fala, alguns com tom de surpresa, outros reconhecendo que o Flamengo já ultrapassa, em relevância digital, vários clubes médios da Inglaterra, Itália e França. O movimento atingiu também os patrocinadores atuais, que passaram a cobrar do clube maior visibilidade internacional nas ações promocionais. O BRB, por exemplo, está em negociação para estender sua parceria com o clube até 2026, mas agora discute formas de aparecer globalmente, como naming rights de arenas, ações em eventos da FIFA, ou patrocínio de turnês internacionais. O Flamengo também já se movimenta para garantir presença em eventos globais. Está nos planos da diretoria fechar amistosos em 2025 contra clubes da Premier League e da Série A italiana. Segundo rumores, Juventus, Arsenal, Milan e West Ham já foram sondados. O objetivo não é só esportivo, é consolidar a marca Flamengo como entretenimento global. A declaração de Ronaldo Nazário, que começou como uma fala espontânea e até polêmica, pode, no fim das contas, representar um marco divisório na história moderna do Flamengo. Seja como SAF, como associação tradicional, com estádio próprio ou em São Januário alugado, o clube rubro-negro caminha com ousadia, e agora com uma chancela simbólica de um dos maiores nomes do futebol mundial. Se o Flamengo será ou não o maior clube do mundo em 2 anos, só o tempo dirá. Mas que ele está mirando alto, com projeto, gente capacitada, torcida apaixonada e uma marca que transcende fronteiras, isso já ninguém mais duvida. Agora te pergunto, e você, torcedor? Acredita que o Flamengo pode realmente dominar o futebol mundial? Ou acha que ainda falta chão até esse sonho virar realidade? Escreve aí nos comentários.